O problema é bem conhecido. Em nossa vida passamos por 3 grandes fases. No início da nossa vida, na primeira idade, somos improdutivos, posto que crianças, não temos conhecimento ou habilidade para gerarmos valor para a sociedade ou para outros indivíduos. Nessa fase, geralmente, nossos pais se encarregam do nosso sustento, enquanto aprendemos as habilidades necessárias para nos tornarmos produtivos. A segunda idade é a nossa fase produtiva, somos adultos, geramos valor para outras pessoas na sociedade, produzimos alimentos, produtos, serviços ou o que for, e não apenas nos sustentamos, mas também sustentamos aos nossos filhos. Mas o que vem depois disso? Veja, a terceira idade é um problema, porque geneticamente ela não é necessária e na história da humanidade ela não era prevista. Do ponto de vista estritamente genético, a sua vida se encerra quando você tem filhos e os sustenta até a fase adulta. Não estou defendendo que pessoas de terceira idade são descartáveis, longe disso. Sou um representante desse grupo e te afirmo que as pessoas da terceira idade são cada vez mais importantes em nossa sociedade. Meu ponto é que, do ponto de vista estritamente genético, puramente evolutivo, os nossos genes egoístas só se preocupam em reproduzir. Depois dessa tarefa completa, de pronta a geração seguinte, esse veículo que eles usam para reprodução, o nosso corpo, começa a decair, porque eles não precisam mais do corpo. E, de fato, até o advento da sociedade e medicina modernas, a expectativa de vida das pessoas era em torno de 35, 40 anos. Só havia primeira e segunda idade. Os genes mandavam. Depois que você não era mais necessário para eles, melhor morrer. Os poucos indivíduos que sobreviviam até os 50, 60 anos eram considerados anciãos e geralmente tratados com reverência. Mas todos sabemos que os humanos tomaram a evolução na sua mão, roubaram ela dos próprios genes. Hoje vivemos significativamente além da idade reprodutiva e até criamos papéis reprodutivos na terceira idade. Quem tem filhos sabe da importância dos avós nesse processo. Hoje, um casal em que ambos trabalham, é quase impossível criar um filho sem a ajuda dos avós. Mas o nosso corpo ainda é a mesma máquina falha criada pelos genes há 1 milhão de anos atrás. Ou seja, na terceira idade, o nosso corpo, o nosso cérebro começam a mostrar sinais de desgaste e, novamente, nos tornamos menos produtivos ou até totalmente improdutivos. Como nos sustentarmos nesse ponto da vida? Durante uma parte significativa da história humana, os filhos em idade produtiva cuidavam também do sustento dos pais incapazes. Isso, porém, é um problema, porque claramente cuidar dos filhos e de si mesmo é muito mais importante que cuidar dos pais. Numa perspectiva de investimento futuro, nós, as pessoas da terceira idade, não queremos ser um peso para nossos filhos e netos. Como se aposentar no Ancapistan? A solução desse problema é fácil e bem conhecida. Junte dinheiro durante a sua fase produtiva, durante a sua segunda idade, para fazer uma poupança, de forma a ter uma reserva quando chegar à terceira idade e a sua produtividade não for tão grande. A partir daí, viva desse patrimônio acumulado até o fim dos seus dias. Mas essa solução tem 2 grandes problemas. Primeiro é que você não sabe quanto tempo vai viver na terceira idade. Como saber o quanto você precisa poupar, de quanto eu devo ter na poupança? Se você guardar dinheiro para viver até os 80 anos e acabar vivendo até os 100, lógico, o dinheiro vai acabar. Existem estatísticas confiáveis sobre a expectativa de vida. Hoje, no Brasil, essa expectativa de vida é algo em torno dos 75 anos. Mas isso é uma média estatística, não é uma previsão precisa do quanto tempo você vai viver. Você pode viver menos que isso, pode viver mais. Esse problema, porém, pode ser facilmente resolvido através de um mecanismo de seguro, uma empresa de previdência privada. Embora a média da população não diga nada sobre um indivíduo em particular, uma empresa de previdência privada pode se dar ao luxo de cobrar um valor X, prevendo que você viverá até a expectativa de vida média, até os 75 anos, e te prometer bancar enquanto você for vivo, porque ela vai estar fazendo a mesma coisa com um grande conjunto de pessoas. Algumas pessoas vão viver mais de 75 anos, mas outras vão viver menos. As que viverem menos vão acabar sendo compensadas pelas que viveram mais. Portanto, a menos que você seja muito rico e possa fazer uma poupança absurda para considerar a possibilidade de viver até os 110 anos, é muito melhor você fazer uma previdência privada, que garante que, não importa quanto tempo você viva, você estará coberto por essa previdência. Mas existe o segundo problema. Fazer uma poupança de longo prazo é algo arriscado. Você vai guardar o dinheiro como? No colchão da sua casa? Há o risco de roubo, desvalorização do dinheiro. Vai guardar em ouro? Como saber o valor do ouro no futuro? Vai investir em ações, em CDB, títulos do governo, bitcoins? Como ter a garantia que essas coisas não vão dar prejuízo? A solução seria
seria novamente a empresa de previdência privada. Tal empresa certamente terá um corpo técnico de investimento, justamente com o objetivo de fazer os melhores investimentos, acompanhar as tendências do mercado, de forma a otimizar o valor das suas contribuições. Em tese, os dois problemas se resolvem da mesma forma. Só que não, porque embora a empresa de previdência privada tenha um time de especialistas que vai investir o seu dinheiro muito melhor do que você seria capaz, isso não garante que eles não vão cometer erros. Existe sempre a chance de um investimento mal feito e, consequentemente, a falência da empresa de previdência privada. Já pensou contribuir a vida toda para uma empresa de previdência para, na hora de se aposentar, descobrir que a empresa faliu e todo aquele dinheiro foi pro lixo? Pior, agora você vai ter que se virar nos 30, sem aposentadoria, já velho e cansado. Isso é uma possibilidade real. Não apenas em empresas de previdência privadas sérias, mas também podem ter golpistas por aí. Empresas inescrupulosas que aplicam um golpe da pirâmide em seus clientes, por exemplo. Existem casos de empresas de previdência no mercado que dizem oferecer aposentadoria, porém não fazem poupança alguma, não têm investimento algum, simplesmente usam o dinheiro de quem está entrando no sistema para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Isso é claramente um golpe de pirâmide, posto que é insustentável por definição. Lógico, como todo golpe de pirâmide, ele funciona por um tempo. Enquanto o número de pessoas entrando no esquema é maior do que o número de pessoas que recebem dinheiro, o sistema pode até dar a impressão de que funciona, mas é absolutamente inevitável que, em algum momento, vai ter mais gente tirando dinheiro do que gente entrando no sistema, e essa empresa vai quebrar com certeza. Por exemplo, um desses golpistas que tem no mercado chama-se INSS. Se você hoje contribui para essa empresa INSS com a expectativa de se aposentar no futuro, eu tenho uma má notícia para você. Não vai acontecer. Esse esquema de pirâmide, disfarçado de previdência, foi montado por, lógico, quem mais seria se não o grande mal que impregnou o Brasil de nacionalsocialismo em todos os cantos, Getúlio Vargas. O esquema de pirâmide dele já quebrou há algum tempo, desde os anos 70, mas o corpo tem sido mantido pelo governo em uma banheira de gelo porque eles sabem que no momento que a população perceber o cheiro de podre dele, as contribuições vão secar e aí a quebra vai ser tão grande que arrisca levar o governo todo junto. Algumas pessoas chegam ao patético pressuposto de imaginar que governos não quebram e que, de alguma forma, o governo vai parir dinheiro e evitar a quebra do INSS. Veja, o corpo já está fedendo tanto que o governo atualmente mal consegue funcionar, mesmo roubando impostos a taxas absurdas, porque gasta dinheiro a rodo para evitar o fedor do corpo. Não há absolutamente nenhuma maneira do INSS estar funcionando em 10 anos, pelo menos não da forma como está agora. A única possibilidade de existir algo parecido com o INSS é uma série de reformas ao longo do tempo que vão mudar o sistema totalmente, e todo mundo irá pagar muito mais e se aposentar com muito menos e muito mais tarde. Mas mesmo isso será um mero paliativo, apenas ganha mais algum tempo, porque lembre-se, esquemas de pirâmide não tem como funcionar, eles inevitavelmente quebram. E se tal reforma for feita e o governo não quebrar em 10 anos, fatalmente vai quebrar em 20 anos, porque vai estar sufocado pela outra ponta do problema, a dificuldade de tributar. Expliquei isso no meu vídeo porque o governo vai desaparecer. Sim, governos quebram, lógico, não da mesma forma que empresas, porque governos possuem o pressuposto de emitir dinheiro, e de uma forma ou de outra vão fazer isso quando estiverem ameaçados de quebra pura e simples. Mas lembre-se, dinheiro não tem valor por si só, ele só vale porque representa uma quantidade de bens e serviços pelos quais pode ser trocado. Se você emite mais dinheiro, mas a quantidade de bens e serviços ofertados continua a mesma, o que acontece é que agora o seu dinheiro compra menos coisa, o seu dinheiro perdeu valor. Isso é a chamada inflação. O Brasil passou por alguns processos desse tipo ao longo da história, e só conseguiu se recuperar aumentando a tributação absurdamente. Mas há um limite nisso. Como expliquei, a capacidade de tributar do governo está seriamente comprometida na era da informação descentralizada. A existência de moedas descentralizadas como o Bitcoin e outras ainda mais sérias no que tangem à privacidade inevitavelmente vão levar à quebra do governo. Não vai ser ainda nessa crise que estamos saindo agora, nem na próxima, nem na seguinte. Moedas fiduciárias ainda são fortes na cultura e vai levar tempo até a maior parte das pessoas estar familiarizada com moedas criptográficas a ponto de se colocarem como uma alternativa real para as moedas fiduciárias. Mas é só uma questão de tempo. Daqui a 20 ou 30 anos vai vir uma crise tão grande e não vai ter como o governo sair dela aumentando a tributação. Nesse momento ele só vai ter uma alternativa: emitir dinheiro. Como resultado disso, os aposentados vão continuar recebendo suas aposentadorias em reais, tal como prometido pelo INSS, só que os reais não vão valer mais nada. Não tenha ilusões, não
Não existe como tal sistema de aposentadoria funcionar no longo prazo, porque pirâmide financeira está matematicamente fadada a quebrar. Sim, buscar uma empresa de previdência privada para sua aposentadoria também é arriscado, porque lembre-se, quando o governo quebrar, outras empresas que investem em títulos de governo também terão problemas. Mas já existem hoje várias empresas de investimento em bitcoins e outras moedas criptográficas. Não é difícil imaginar que empresas de previdência privada que ofereçam planos de aposentadoria sem investimentos lastreados em governos, mas apenas em empresas privadas e em moedas criptográficas, em ativos físicos, em ações de empresas apenas, esse tipo de empresa tende a crescer muito, principalmente quando estivermos mais próximos da inviabilidade do governo. Lógico, risco sempre vai haver. Mesmo uma boa empresa de previdência privada pode quebrar, mas achar que apostar no governo é algo de baixo risco é fechar os olhos para a natureza da sociedade moderna. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Patrocinadores têm acesso aos vídeos 2 dias antes do público, bem como vários outros benefícios e brindes. Veja como se tornar um patrocinador em http://apoio.ancap.su. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs. Álvaro Ribeiro, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Delcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Igor Vilela Bastos, Limeira Livre, Marco Batalha, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Paulo Marcelo Dal Bosco, Paulo Sena, Pedro Vitor Zimmermann, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Wanderson Meneghini, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.